Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão, diga-se de passagem, o primeiro Conexão ao vivo de 2018 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação aqui no nosso canal 4, né? Conexão que nesse ano de 2018 entra aí no 19º ano, né? 19º ano, fecha 18 anos aí, a gente atingiu maioridade com o programa e agora nós caminhamos para o 19º ano de programa, então, já que o Conexão estreou no mês de março, né? Então a gente vai completar agora, fechar aí um ciclo de 18 anos e abre o 19º. Quero agradecer você que acompanhou a gente nesse tempo todo e vem acompanhando aí. Espero contar com a sua audiência durante este 2018. Conexão sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília e também conosco lá para reforço de fundações na São Vicente 235, o fim das trincas e rachaduras na sua casa. Sua casa, o prédio onde você mora, sua construção, enfim, está sofrendo com trincas e rachaduras, fale com o pessoal da Lapa, os caras têm know-how mesmo para atender aí a sua obra e resolver o seu problema com trincas e rachaduras. O programa Conexão de hoje vai falar sobre, olha que interessante, nós vamos falar sobre métodos diagnósticos da gastroenterologia ou na gastroenterologia. Eu tenho a honra de receber aqui o professor Dr. Fábio Vieira Teixeira, que está aqui, ele que é da Gastro Saúde e muito nos honra com sua presença hoje aqui no programa Conexão. Para mim não é um dia muito bom, porque ontem nós tivemos um confronto direto, né? E deu o verde. Mas, doutor, muito obrigado pela presença, é uma honra tê-lo aqui. Você viu que eu vim de amarelo para ficar neutro. Para neutralizar. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite, Marcos. Fico muito feliz de saber que o Conexão está completando aí 18 anos, já é muito chão, é muita bagagem, é muita informação e que você tem transmitido todo esse tempo a TV Marília para a população de Marília e região. Acho que eu sempre gosto de falar da importância desse veículo de comunicação, que é através desse veículo que a gente consegue informar uma série de coisas que pode ser muito útil na comunidade, né? Então eu gosto muito de vir aqui, sinto honrado mais uma vez de estar aqui. Realmente ontem o Verdão deu uma sapecada no peixe, mas né? O mais importante é que o nosso MAC está recuperando. É verdade. Mais importante que o Palmeiras é o MAC parece que está se recuperando e eu tive um fim de semana muito bom depois que o MAC virou 3-2 em cima do São Carlos. Você sabe que depois desse resultado eu não estava nem aí com o jogo de domingo. Exatamente. A gente é mais maquiano do que palmeirense e santista. É verdade. Tem que deixar bem claro isso aqui, tá? Então, como você já fez a abertura, Marcos, realmente os métodos diagnósticos na gastroenterologia, existe uma revolução no método diagnóstico. Se a gente imaginar a gastroenterologia do século passado, do século XX, não estamos tão longe desse século XX, eu posso dizer que existe água e vinho hoje nos métodos diagnósticos na gastroenterologia, sem dúvida nenhuma. Eu posso dizer que talvez o método diagnóstico que mais tenha ganhado tecnologia são os métodos de endoscopia, né? De endoscopia do trato gastrointestinal. Se a gente imaginar no começo, aí no final da década de 60, começo da década de 70, quando o professor Dr. Akira Nakadaira, gente da terrinha, trouxe para o Brasil o primeiro endoscópio, era uma gastrocâmera, não era nem endoscópio, era passado um tubo pelo trato gastrointestinal e eram tiradas várias fotos aleatórias para se estudar o trato gastrointestinal. Na verdade, o estômago. O avanço daquela época para agora é uma coisa assim abissal. Hoje os métodos de imagem para detectar, para avaliar o trato gastrointestinal, tanto alto como baixo, no caso do intestino grosso, por meio da colonoscopia, eles estão, da mesma forma que a gente está falando aqui numa câmera HD, nós também temos a imagem HD até em 4K para avaliar o trato gastrointestinal.
tanto com magnificação de imagem, vendo detalhes, muitas vezes coisas que a gente nem imaginou que um dia pudesse ver. E hoje existe até a presença de alguns filtros de luz que conseguem detectar algumas lesões suspeitas e fazem com que a gente faça uma biópsia direcionada para aquela lesão suspeita. Então eu posso dizer que os métodos de endoscopia, a revolução é muito grande. Ô doutor, aliás, assim, quais são as doenças, até para a gente depois dar uma detalhada aí na importância desses exames, mas assim, as doenças que acabam sendo mais frequentes assim e que são muito bem diagnosticadas com essa nova tecnologia? Sem dúvida, se a gente imaginar, vamos dividir o trato gastrointestinal alto, que seria a parte do estômago, do esôfago, do fígado, do pâncreas, então abdômen superior e abdômen inferior. Tem muita coisa aí. Né? Então, se a gente imaginar o trato gastrointestinal alto, sem dúvidas as doenças do estômago são as mais prevalentes, junto com a doença do esôfago. O esôfago é um tubo que liga a nossa faringe e laringe ao estômago, é por onde o alimento passa, como se fosse um tubo que vai levar aquele alimento por meio de propagação de ondas peristálticas até o estômago. E esse esôfago, ele pode ser, o paciente pode ter cerca de 15% da população do Brasil, isso é um dado até brasileiro, é um estudo populacional feito no Brasil, publicado há alguns anos atrás, mostra que cerca de 15% da população do Brasil tem doença do refluxo. A doença do refluxo, se a gente imaginar que se eu tiver um quadro de azia, que é um sintoma tão comum que todos nós já tivemos em algum momento da vida, come alguma coisa, toma um suco de laranja, alguma coisa mais ácida. Coco, né? Tem gente que tem muito com coco. Exatamente, molho de tomate, coisa desse tipo. A azia, então, aquela queimação que dá atrás assim, do estômago, atrás do peito, que a gente chama de externo, ela, se você tiver 3 vezes na semana um quadro de azia pós-alimentar e mesmo em jejum, só com esses sintomas você já pode dizer que a pessoa tem uma suspeita de ser portadora da doença do refluxo. Então, sem dúvida, no esôfago a doença do refluxo é a doença mais prevalente. Já no estômago, não há dúvida que a gastrite, as inflamações agudas e crônicas da mucosa, daquela parte interna do estômago, são as doenças mais prevalentes, né? A gastrite aguda ou a gastrite crônica, sem dúvida nenhuma. Você pode me perguntar, doutor, e a úlcera? E a úlcera péptica? Quando eu fiz residência lá atrás, Marcão, ainda no final já da minha residência, a úlcera já não era mais tão prevalente, porque foi descoberta uma bactéria que causava a úlcera. A úlcera até então era tida como uma doença de origem péptica, de superprodução de ácido e enzimas. Depois nós descobrimos que existe uma bactéria que causava a úlcera. A úlcera passou a ser uma doença infecciosa. Hoje a gente trata o Helicobacter pylori, que inclusive os descobridores do Helicobacter foram 2 cientistas australianos, ganharam até o prêmio Nobel na década de 90, eles descobriram que a presença do Helicobacter gerava úlcera. Hoje a gente trata o Helicobacter, então o diagnóstico de uma úlcera péptica de duodeno é extremamente rara. Se você imaginar na década de 80, na década de 70, foi acometida. Se operava úlcera. A pessoa tomava fazia uma dieta extremamente rigorosa, com leite, entre outras coisas mais, antiácidos, e quando não melhorava, ela tinha muita dor ou muitas vezes sangrava, tinha que operar. Se removia uma parte do estômago, se fazia uma mutilação no estômago para tratar uma doença que é tratada hoje com antibiótico. Olha que coisa interessante. Que avanço, né? É um avanço, assim. Então, sem dúvida, no estômago, a gastrite crônica e aguda são as mais prevalentes. Já no intestino grosso, vamos falar em intestino delgado, são doenças mais raras da gente ver, doenças do intestino delgado especificamente. Mas falando em intestino delgado junto com o intestino grosso, as disfunções, mal absorções, por exemplo, como má absorção à lactose, à frutose, supercrescimento bacteriano, síndrome do intestino irritável, você já até falou, eu me lembro que alguns colegas já vieram aqui no programa falar sobre isso, são sem dúvida as doenças mais prevalentes, são doenças que a gente chama de doenças funcionais, Marcos, são aquelas doenças que
não tem um substrato anatomopatológico, ou seja, não tem uma biópsia que fala o nome da doença, só para a gente resumir de uma forma simples. São doenças funcionais, sem dúvida são as mais prevalentes dessa área, e no intestino grosso, talvez a diverticulose, a presença de divertículos no intestino seja muito frequente, a presença de pólipos, que são formações em forma de dedo de luva, como se fosse um cogumelo pequenininho dentro do intestino, também são prevalentes. Quer dizer, e da parte mais baixa, que seria ânus e reto, as doenças do orifício, que a gente chama orificiais, no termo técnico, tudo que fica na região anal a gente chama de doença orificial. Então, sem dúvida, a hemorroida interna e externa, a presença da fissura, que é uma lesão, um corte na região anal que extremamente dolorido, que também é muito frequente, mais raramente as fístulas e os abscessos. Então, de uma maneira bem geral, falando do trato gastrointestinal, não entrando aí em vesícula, que lógico que a presença do cálculo da vesícula é o mais comum na vesícula. No fígado, as hepatites ainda são as doenças do fígado mais prevalentes. E no pâncreas já é mais raro as doenças do pâncreas, mas de uma maneira geral, acho que eu abordei todos os órgãos. O senhor começou lá falando do esôfago, doutor, para a gente entender um pouco a questão do refluxo, né? Efetivamente, o que é isso, o refluxo? A gente, a grosso modo, entende assim que sobe como é que é o nome? O ácido. O ácido, é isso mesmo? A grosso modo, se você imaginar, o estômago é uma câmara que tem a capacidade de continuar a digestão. A digestão começa na boca, Marcos. Só da gente mastigar, a presença da saliva, das enzimas da saliva, já começam a digestão. Então, ela continua no estômago. E o estômago, parte da digestão é o ácido clorídrico e as enzimas principais, a pepsina. Então, são enzimas que vão começar a digerir, não começar, mas continuar a digestão. Então, o estômago tem que ter um mecanismo de contenção, porque ele produz ácido, mas ele é preparado para aquele ácido. Ele tem uma proteção de muco, de água, uma camada que protege contra o próprio veneno, que é o ácido, ele é corrosivo. Sim. O esôfago não tem essa proteção. Então, se o ácido e a pepsina, por algum motivo, voltar para o esôfago, ele vai causar, essas duas substâncias vão causar uma corrosão no esôfago, que é isso que é a doença do refluxo. Só que nós temos mecanismos de contenção no esôfago. Nós temos um esfíncter, que é um mecanismo muscular que contrai o esôfago e impede que o estômago reflua, que aquele conteúdo chegue até o esôfago. Só que quem tem a doença do refluxo, hoje por meio de alguns exames diagnósticos, a gente consegue saber que a pessoa que tem doença do refluxo, ela tem uma abertura nesse músculo mais rápido. Ela abre essa contração em momentos que ela deveria estar com o músculo contraído. A gente chama de relaxamento do esfíncter inferior do esôfago. E aí isso promove o refluxo do ácido da pepsina para o esôfago, causando a sensação de queimação. Doença do refluxo é a doença, então, que tem esse mecanismo defeituoso no esfíncter. Se você, quando tem o refluxo, causa uma agressão no seu esôfago, a ponto de produzir até ulcerações, inflamação no esôfago, aí a gente passa de doença por refluxo para esofagite erosiva, que seria a complicação da doença do refluxo. Existem pessoas que têm só queimação, mas não têm esofagite. 50% das pessoas que têm doença do refluxo faz uma endoscopia, aí vem o método aí você consegue definir diferenciar um do outro. Deixa eu cortar rapidinho, a gente vai para o intervalo e volta para falar exatamente sobre esse ponto aí, como é que se difere e como é que se tem essa confirmação diagnóstica. Rapidinho, em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo, e também Lapa Reforço de Fundações na São Vicente 235, o fim das trincas e rachaduras. A gente volta na sequência, não sai daí não, até já. Passa rápido.